Vacations will never be the same. Welcome to the theme parks of Universal Orlando Resort. With spectacular hotels and more, Universal Orlando offers an entire week of vacation awesome. Visit universalorlando.com. Entrou agora de trivela, Jair, é gol! Sejam bem-vindos. Esse é E Ninguém Cala, o BotaCast do Botafogo. Partiu, louco, Abreu! Bateu! Alvinegros de todo mundo, univos! Yeah! BotaCast de novo. Nossa, saudade de gravar isso aqui, cara. E como prometido, o áudiozinho hoje tá como? Tinindo, trincando. E melhor ainda do que o áudio é que hoje tem o quê? Time completíssimo. Galera, uma salva de palmas pra vocês, por favor, porque isso requer uma comemoração. Hoje tema polêmico. Galera tá nervosa aí. Fala, João. Minha comemoração, porra. Eu tô feliz pra caralho. Isso aí. Hoje tema polêmico, a galera tá nervosa pra conversar hoje. Vamos na paz, na democracia. E hoje um tema polêmico, cara. Dentro do nosso grupo de Zap, além de montagens de mamadeira de piroca, terra plana e... Mas o que tem lá, gente? Tem GIF da Gretchen e outras coisitas mais. Rola um debate muito, muito legal e muito importante sobre a participação da torcida no clube. Uma participação mais efetiva, uma coparticipação, participação nenhuma, deixa pros outros, e hoje o debate vai ser mais ou menos isso. A gente vai bater um papo sobre isso e alguém quer fazer uma introdução do tema? Vocês querem começar? Alguém quer dar o tom da conversa? Como é que vocês preferem fazer? Vamos lá. Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho, pelo menos começar apresentando quem tá na mesa aí, né? Esse é um papo muito importante que eu esqueci, eu tava tão empolgado que... Você tá tão nervoso, né? Não, na verdade eu tô feliz, cara. Hoje é time completo, tá maluco. Então vamos lá. Faça as honras da casa aí. Vamos começar então pelo Sanizinho. Sanizinho, se apresenta aí, dá o teu Twitter. Vamos lá, galerinha. Salve, salve. Com o Saninho na área. Hoje, além do prazer de estar de volta, que é um prazer estar de volta, vocês não sabem o prazer que está de volta, tem um prazer ainda maior, que é o quê? Que é arrebentar, esculachar, derrotar e humilhar, sem dó e sem piedade, esse senhor chamado Leonardo Maurício. Por quê? Com argumentos. O tema de hoje é muito bom para bater onde o filho chora e a mãe não vê. Então vamos pra frente, Botafogo acima de tudo, respeitem o mais tradicional. Boa noite. Vem pra dialética. Pô, cara, Leandro, de volta, que prazer, cara. Teu Twitter, apresenta aí pra galera. Pois é, depois desse longo tempo, parecia até o inverno canadense, que nunca acaba. Estou de volta, estou na área. Me chamaram aí pra essa pancadinha de leve. Vamos que vamos, Leandro Estrela, direto das terras geladas, valeu. Excelente, eu gosto que vocês estão confiantes, tipo Palmeiras. Eu gosto quando é assim. Joãozinho, agora de cabelo curto, mas não menos bonito, não menos gato. Se apresenta aí, cara. Twitter. É sempre um prazer. E sabe, o prazer é ainda maior, não por bater em você não, porque eu não tô também tão agressivo não. É um prazer porque diretamente aqui do momento na linha temporal que nós falamos, dia 8 de outubro, né? O dia anterior teve vitória do Botafogo, então, porra, aqui é sorriso de orelha a orelha. E vamos ver se todo mundo termina sorrindo, né? E até quem apanhar aqui no papo possa terminar sorrindo também. Então, Twitter é Segura a Porta, que singelo o nome. E
Instagram também, pra quem quiser ver foto de bichinho, de fusca e de criança, é João Paulo CES. Já é? Valeu. De fusca de criança? É porque eu tenho irmã pequena e gosto de bicho e tenho fusca. Então é isso que se resume. Foi muito específico, né? Tipo... Sensacional. E por último, não menos importante, Rafa, porra, a voz, fala pra gente. Fala, pessoal. Rafa Ribes na área. Vamos aí bater esse papo sobre participação da torcida no Botafogo, né? É bom que o Léo vai explicar para vocês o contexto da origem desse debate e aí a gente começa a provar que ele tá errado. Excelente, eu gosto assim. E eu, Léo Maurício, nosso humilde host desse maravilhoso podcast com apenas vozes belas. Então, o contexto é o seguinte. Há um debate no grupo em que se é defendido, né, uma não participação da torcida, não sei se eu posso dizer assim, aí meus amigos vão consertar além. E eu que defendo que a torcida precisa ter um papel fundamental de escolha dentro do que está acontecendo dentro do clube. Assim. Eu defendo uma participação muito mais ampla da torcida do que temos agora. Então eu vou fazer o seguinte, aí eu vou perguntar para vocês, ver se vocês concordam. Eu vou começar a dar uma introdução aqui do que eu geralmente falo, e aí eu faço bem curtinho mesmo, vocês dão uma introdução aí, um contraponto de vocês. Eu acho importante você faz essa introdução, você organiza bem aí as suas ideias, coloca todo o seu raciocínio, leva o tempo que você precisar, porque a gente vai precisar só de 2 minutos depois para derrubar tudo, então fica tranquilo. Não, vamos passo a passo, Vamos lá. Então, na minha humilde opinião, acredito que nós dentro do Botafogo vivemos um momento muito, muito peculiar, mas histórico, né, em que meia dúzia de pessoas definem o futuro de 7 milhões de torcedores. E isso para mim é um problema muito grave. Eu acho que para mim é das coisas mais graves que tem dentro da instituição Botafogo hoje. A gente ia gravar para falar que eu não falar desculpe e tal, e iríamos gravar na terça-feira. Estamos gravando hoje numa quinta, como o João falou, dia 8 de outubro, porque eu queria fazer uma pesquisa, queria falar assim, também não quero falar um negócio à toa, né? Então fiz algumas buscas aqui de reportagem e eu achei uma bem interessante que saiu no Globo Esporte dizendo que restritos a seleto grupo, clubes brasileiros afastam 99% dos torcedores de suas decisões políticas. Eu vou deixar essa reportagem na descrição do podcast para vocês, para quem quiser se interessar depois e ler, e todos os artigos que eu citar aqui vão estar também na descrição do link para vocês darem uma olhada depois, e quem citar alguma coisa também, só eu boto lá também na descrição do podcast. Então o que eu defendo é que a torcida ela comece a fazer parte das decisões que são fundamentais dentro do clube. E eu digo assim, voto, escolher um presidente, escolher o diretor, escolher o que pode ser feito no marketing no decorrer do ano, votar qual é o tipo de comunicação dentro do clube, saber quanto o clube tem de dinheiro e quanto o clube deve. Eu acho que a torcida, como instituição, ela é muito importante pro clube, né? Então, eu acredito que hoje os problemas que a gente tem são porque tem 3 pessoas decidindo o futuro de muita gente. E isso não tá dando certo. O atual momento não tá dando certo. E aí vem a discussão da SA. Mas essa discussão da SA eu vou deixar um pouco mais pra frente,
Porque pra gente primeiro falar dessa primeira parte de participação da torcida, de voto, de não sei o quê, e pra gente poder caminhar pra SA, porque é a parte mais, vou dizer assim, mais sensível do debate. Então, quem quer começar? Quer começar, Sani? Já que você começou na apresentação? Começar com prazer, querido. Posso começar com prazer. Então vai, bebê. Vamos lá. Primeira parte. Você é um arregão. Queria começar já colocando tudo na mesa, porque você pediu um dia para pesquisar e veio com a matéria do Globo Esporte, né? Então já começou arregando. Vamos lá. Segunda parte. Eu acho, já sou contra, tá? Para os telespectadores, ouvintes que estão aí com a gente, eu sou totalmente contra. Não a questão da participação da torcida, porque eu acho que ela tem que existir, mas não nesse formato aí que o nosso querido relator colocou aqui para votação da bancada. E explico por que com poucos tópicos, mas alguns tópicos bem recentes e bem frescos na memória do torcedor botafoguense e do ouvinte que está aqui nos acompanhando. Primeiro deles, a nossa gestão é amadora. E eu acho que toda mesa aqui vai concordar quando eu digo que Rotenberg, a questão do próprio Montenegro, todas as pessoas que estão envolvidas na gestão do Botafogo nos últimos 10, 20 anos, pode até jogar aí para talvez 30 anos, são amadores. Eles não são profissionais em gestão, né? Podem ter ali uma ou duas figuras profissionais em gestão, né, que são entendedoras do assunto, que entendem de uma gestão de uma empresa, de uma gestão do clube de futebol, mas a grande maioria não é, né? São pessoas com grande poder aquisitivo e grande participação política dentro do clube, e sim, apaixonadas pelo clube, eu não tenho dúvida disso, que são pessoas apaixonadas pelo clube, que se dispuseram, se propõem e se embrenharam nessa meiuca aí da política do Botafogo. Mas não são profissionais, são pessoas amadoras, né? Todos esses gestores são pessoas amadoras. E aí, quando a gente fala da participação da torcida, né, ser mais participativa nas decisões, nas tomadas de decisões que o clube tem, que a diretoria ou esse comitê e todos os gestores antepassados tiveram, por que eu sou totalmente contra? Porque, na minha opinião, a gente vai estar trocando 6 por meia dúzia ou adicionando meia dúzia de amadores também. Porque eu te pergunto, qual é a diferença do Russaninho, que é apaixonado pelo Botafogo desde seus 6, 7 anos, quando se identificou botafoguense, mas que é completamente amador no quesito gestão profissional? Qual é a diferença desse Russaninho para o Montenegro? A diferença é os bilhões, né, que o Montenegro tem, então a capacidade financeira que o Montenegro tem, e isso dá a ele também, em grande parte, uma participação política muito forte e atuante no Botafogo atual também, né? Atuante e atual ficou meio complexo, mas no Botafogo, no cenário que o Botafogo vive hoje em dia, né, de dívidas, você ter um aporte financeiro de um torcedor como o Montenegro, né, é muito importante. Então isso também dá a ele uma capacidade, uma influência política muito forte. Mas a diferença dele pro Russaninho são só essas. Ele é tão má gestor quanto eu, sabe? Porque ele não tem essa ideia, ele não tem essa formação de gestão de um clube. Isso posto, eu vou colocar alguns exemplos agora do lado de cá, né? Porque essas pessoas já estão lá, a gente já viu qual o nível de contratação, qual o nível de gestão, qual o nível de ruindade que eles têm para administrar um clube de futebol no cenário brasileiro. Os resultados estão aí, os rebaixamentos, as péssimas campanhas recentes do time, as péssimas escolhas para contratação, enfim, todas essas escolhas erradas que a gente já tem visto e sabe de qual é salteado. Eu vou falar do outro lado da bancada, eu vou falar de uma torcida que, e é natural, eu acho que é até compreensível, porque esse é o papel da torcida. Uma torcida que é completamente passional, talvez seja a torcida mais passional de todas, é a torcida botafoguense, que não escolhe pelo racional, que pede jogadores, contratações que assim, beiram ao ridículo, beiram ao humorístico, e que muitas vezes são levadas para esse lado, né? Se a gente for falar aí, eu falei que daria exemplos recentes, né, tópicos recentes, é uma torcida que pede jogadores, cara, que não deixam saudades no elenco do Botafogo. E mesmo assim, diante de uma crise, ou de uma sequência de derrotas, ou de uma sequência de empates, que é o que a gente vem vivendo nesse Brasileiro de 2020, pelo menos até agora, né, até a 14ª rodada, levantam nomes assim que já deviam estar totalmente esquecidos. Recentemente, você pode pesquisar isso, abrindo aí o Twitter e colocando Botafogo, hashtag Botafogo, contratação Botafogo, você vai ver que vai ter gente pedindo Michael Suell,
você vai ver que vai ter gente pedindo Neilton. Então, assim, isso para falar só de contratação, tá? Se a gente colocasse dessa abertura, eu juro que eu li gente pedindo a volta do Vitor Rangel. Por que não dá uma chance de novo pro Vitor Rangel? E assim, Vitor Rangel é um cara que, se você não se esforçar, você não vai nem lembrar que ele passou pelo Botafogo. Então, é claro, eu posso estar citando um ou dois, sim, mas são exemplos de que a maioria, né, que é o que a gente vai abrir aqui, se a gente abrir esse espaço para a grande maioria dos torcedores botafoguenses, né, a democracia botafoguense que o Léo quer construir, isso seria normal, sabe? Então, assim, a minha questão pro Léo, e aí eu pergunto, Leonardo, qual é a diferença entre o charme e o funk? Não, mas qual é a diferença entre eu trazer esses torcedores amadores, e eles têm razão de serem amadores porque eles são torcedores, eles estão ali para torcer, eles não têm que ser profissionais, eles têm que pagar o sócio, né, quem tem um dever com o clube, e torcer passionalmente para o clube. Qual é a diferença desse torcedor que age, pensa e se movimenta de forma passional, mas é amador, para um amador que está na gestão atual do clube? Sabe, o que ele vai agregar? O que ele vai adicionar de opinião? O que ele vai adicionar de uma visão técnica da gestão? O que ele vai adicionar com a sua participação de melhoria para o direcionamento do clube no futuro, sabe? Principalmente com essa proposta que você falou que a gente vai tocar mais para frente, com essa proposta do clube virar empresa. Aí mesmo que eu vejo que não tem que ter dedo de torcedor nenhum. Eu quero mais que a SA chegue logo para que eu não tenha um Montenegro, um Rotenberg, ninguém, não precisa nem torcer pelo Botafogo. Talvez seja até melhor que nem seja um torcedor botafoguense, que seja um cara totalmente neutro, mas que tenha capacidade de gestão. Acho que não precisa tanto. Eu tô indo lá para os limites para não dar. Chamar um cara do Canadá, né, que gosta de rock. Não dá argumentos. Eu tô cerceando aqui o meu discurso para não dar argumentos para essas baboseiras que o Leonardo quer implantar nesse time. Não, é porque é o seguinte, mas aí cara, tá escolhendo um argumento errado. Aí eu acho que a gente não precisa também ir para um caminho tão extremo assim. Mas ficou claro o meu ponto? Ficou claro o meu ponto? Pô, ficou claríssimo. Sim. Falou pra caralho. Claríssimo, eu não sei nem eu acho que a gente pode até encerrar por aqui, né? Mas não, mas eu anotei algumas paradas aqui. Tudo bem, cara. Você pode anotar aí à vontade. O que eu acho é o seguinte, que a gente discute quando começou essa discussão, né? Essa questão da participação. E aí o Léo pode vocês fiquem à vontade para me interromper a hora que vocês acharem que deve, principalmente você, Léo. Eu acho assim, a sua ideia é que a coisa seja feita que o clube seja administrado por um grupo de torcedores que representem o torcedor, que representem o sentimento do torcedor dentro do Botafogo, que influenciem nas decisões e tal. Só que, cara, é o que o Rossani falou, são amadores. A gente tem hoje em dia, né, com essa questão das redes sociais, as pessoas têm muito acesso à informação, né, e tem muitas formas de se expressar também. Mas não necessariamente a informação é conhecimento, é competência, entendeu? Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de pegar esse monte de informação e transformar em algo que vai de fato agregar. Eu vejo muito nas redes sociais pessoas achando que entendem pra caramba de futebol e que vão achar um jogador desconhecido no campeonato chileno e que, vai ser o craque do Botafogo. Sabe, é uma galera que, joga FIFA, joga Championship Manager e assiste SPN e acha que vai ser o novo diretor de futebol que vai revolucionar o futebol do Botafogo e o futebol brasileiro. E eu acho que, cara, a vida real é diferente, entendeu? A gente precisa de gente competente. As grandes empresas que funcionam e que dão lucro, que são prósperas e tal, são grandes empresas que são geridas por grandes profissionais competentes. Os grandes países que se desenvolvem e que conseguem andar para frente, conseguem evoluir, normalmente são países que são representados por grandes líderes competentes também nisso, entendeu? Então, a gente precisa de gente
competente no comando. Essa coisa de botar na mão do torcedor, eu acho assim, o lugar do torcedor é na arquibancada, apoiando o time, sendo sócio, comprando produtos oficiais, cobrando sim, cornetando quando precisa cornetar, cobrando do time, cobrando de quem está no comando, mas o fato de amar o Botafogo e de querer o bem do Botafogo não credencia ninguém a fazer uma grande administração. Não estou dizendo que é impossível que um torcedor possa fazer uma boa administração, mas ele tem que chegar nesse posto por ser competente e não por ser torcedor. Acho que esse que é o grande ponto. Mas aí até agora vocês, tipo, personalizaram a torcida. Tipo, falaram assim, a torcida é esse tiozão aqui que é o pior tipo de botafoguense que tem. E dentro da torcida, eu acho que a gente tem todos os tipos de torcedores possíveis. Você tem torcedores que estão buscando dados de jogadores e que estão realmente buscando jogador pro Botafogo. Você tem torcedores que estão fazendo podcast para poder falar de Botafogo e botar uma relevância, colocar debate dentro do Botafogo. Eu acho que você tem vários tipos de torcedores engajados sobre o Botafogo. Quando vocês falam assim, o torcedor é passional, é o torcedor que faz hashtag pedindo Michael Suel e tal, não sei o que, mano, a gente vai ter vários tipos de torcedores. Você vai ter a gente que pede Michael Suel e você vai ter torcedores também como nós, que é uma unanimidade aqui que não, sacou? Então, pegar por essas exceções, o torcedor é isso, e tentar, sabe, criar uma personalidade do torcedor, eu acho uma falha horrível, assim, porque não, a realidade, quando você observa o torcedor botafoguense, a gente vê que o torcedor botafoguense não é isso, sabe? O torcedor botafoguense é outra coisa. E eu não digo que a decisão geral do Botafogo, ela tem que estar na mão da torcida, eu tô falando de uma participação. E aí, dentro de uma participação, né, quando a gente fala, o tal profissional, essa tecnocracia que eu acho meio esquisito, assim, né? Porque, assim, como eu falei, né? Tem um profissional também aí de economia destruindo um país inteiro, por completo. Mas o cara é profissional de economia, sacou? Isso tá credenciando ele. Capacidade de gestão. Não tá credenciando ele. Então, o que eu penso é assim, hoje nós somos execrados do clube, assim. Hoje o Botafogo, ele tem um objetivo que é afastar completamente o torcedor. Só que sem a gente, o Botafogo não existe, mano. Então, será que o nosso papel é esse mesmo? Ser passional, porque a gente não tem informação de nada, a gente não tem informação dos objetivos do clube, a gente não tem informação qual é o próximo passo que o clube quer dar como instituição, como marca, como... A gente não sabe quanto que o Botafogo tem caixa, a gente não tem nada. Só cabe a gente ficar gritando na coisa, mas, entende? Vai, fala. Você acha mesmo que a gente tem que ter acesso a esse tipo de informação? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que, como o Rafa falou, o torcedor tem que estar na arquibancada. O torcedor tem que consumir, o torcedor tem que fazer o papel dele de torcedor. Eu acho que a partir do momento que, sem dúvida, você tem realmente torcedores que podem até ter uma capacidade de gerência, ótimos profissionais da área de marketing, por exemplo. A gente vê aí muitas coisas que são feitas na internet melhores do que o que o clube faz, concordo. Mas eu não acho que isso gabarita alguém ou gabarita o clube a ser gerido pela torcida. Eu acho que esse modelo não dá certo. Eu acho que nós estamos vivendo isso, nós estamos sofrendo por conta desse modelo. Sem dúvida que é um modelo totalmente restrito, ok? Concordo. Esse ponto eu concordo com você. Eu acho que a torcida poderia sim participar de certa forma, sei lá, no basquete, no vôlei, mas no futebol, infelizmente, eu acredito que hoje em dia nós temos que ter profissionais.
Eu acho que esse modelo está totalmente fadado ao fracasso, esse fracasso que nós estamos vivendo hoje, e botar no mão do torcedor vai ser isso daí, Michael Suel, torcida marcando tuitaço por Bruno Matos e afins. Eu acho que realmente não tem muito futuro nisso. Antes de passar pro João, porque o João não falou ainda, eu vou responder só uma parada que você falou por último aí, porque o Sunny tinha comentado uma parada bem meio parecida, assim. Sobre pedir, e o Rafa também comentou, né? De pedir jogadores estranhos e tal. Pô, o cara tá fazendo o marketing dele aí pra ver se cola e tal. Colou com alguns, com a maioria não. Mas tá colando. Eu acho que com a maioria não. A galera tá meio, tipo, kkk, né? Porra, mano, sério. Mas assim, eu vejo óbvio que tu vai ter gente que colou. Não, ok. Mas aí, isso aí não é... Isso quer dizer pouca coisa, assim. Não quer dizer... Mas tem torcedor... Se você parar pra perceber, o que a torcida pede, né? Os torcedores que a torcida pede, sendo bom ou ruim, né? Querendo ou não, foram torcedores que trouxeram algum tipo de resultado aqui dentro do clube. Tipo, ninguém pede Neilton à toa, sacou? Porra, o maluco meteu 2 em cima. Não, ninguém pede Neilton à toa. Ninguém pede Neilton porque não entende porra nenhuma, entendeu? Mas, Rafa, mas assim, não entende do que vê, cara. Entende que o cara entrou, querendo ou não, fez gol. O Botafoguense, ele é um saudosista. Carente pra caralho. Infelizmente, o Botafoguense, ele se apega a algumas memórias de alguns momentos. O Neilton teve um momento interessante no Botafogo lá em 2016, né? 2015, 2016. Um lampejo. Pois é, lampejo, mas assim, não foi um cara que arrebentou. Não, ele era o cara que se destacava no time da Série B e ele teve algum destaque naquele time limitadíssimo que conseguiu uma vaga na Libertadores nas mãos do Jair. Mas teve destaque. É isso. Ele teve destaque, óbvio, mas naquele time se destacou Sassá também, mas não necessariamente... Pô, mas o Sassá é mau caráter, sacou? Tá, cara, mas... saiu daqui falando uma pá de merda. A torcida não admite isso. Tá, mas o Neilton respeita o clube ainda. Legal, assim, eu não tô defendendo eu fico felizão por ter o Neilton respeitando o Botafogo e torcendo pelo sucesso do Botafogo. Mas, cara, eu não acho que ele é o cara que vai resolver o problema do Botafogo. Também não. A torcida... Quando a gente fala torcida, né? A gente fala de uma massa extremamente heterogênea, né? Óbvio, tem gente que acha que o Neilton é ruim, tem gente que acha que o Neilton é bom pra caramba. Mas, cara, vamos lá, vamos aos resultados, aos fatos. O Neilton é um jogador que desequilibra, que faz time fazer grandes campanhas nos campeonatos? De forma alguma. Cara. Não é. Então não é isso que vai... Não é isso que vai resolver o nosso problema. Ele vai ser só mais um. Eu tava vendo, o Botafogo precisa ter opções. Na verdade, cara, assim, o time do Botafogo hoje tem muitas opções. Eu quero que o técnico tenha falta de opção, que ele tenha aquela certeza de que aquele time ali é o titular e que ele vai ganhar pra caramba com aquele time. Entendeu? Eu não quero ter um monte de jogador mais ou menos, sabe? Eu quero ter jogador que vai decidir jogo, que vai fazer campanha boa e que vai ganhar campeonato. E o Neilton não faz esse dinheiro? Não, ok, cara, mas é que tá... A questão é o seguinte, você tenta com talvez gente nova, gente que pode... investe na base, sei lá, cara, mas trazer um Neilton que nunca foi craque e nunca foi jogador decisivo em campeonato nenhum, não vai resolver o nosso problema. Eu acho que isso, acreditar nisso, e assim, a gente está falando aqui do Neilton, mas serve para um monte de outros exemplos, serve para Michael Suel também. Do Neilton, mas não é sobre o Neilton. Não é sobre o Neilton, sabe? Eu acho até que do que eu já vi nego pedindo aí, talvez dos menos piores até. Mas não é o cara que vai resolver o problema, entendeu? Posso tentar ir por um caminho novo? Que é um apego a uma memória de um momento. É o pensamento do torcedor passional, não é o profissional. Eu quero um cara que vai pegar scout de jogador
Entendeu? Ele vai ver quantas assistências esse cara deu no ano, quantos gols ele fez no ano, quantas partidas o time dele ganhou com jogadas decisivas dele. Mas aí você tá pedindo uma Tô pedindo profissionalismo. Mas uma coisa não quer dizer a outra. É como assim, vocês estão pensando que a participação da torcida vem junto com a eliminação de um corpo técnico de profissionais dentro do clube. É isso que eles estão se perdendo. O João queria falar, vai, João. Deixa eu tentar fazer também minha observação. Eu concordo com todo mundo, mas tô ficando com dó do Léo. O que eu penso é o seguinte, a gente tá também trazendo a participação da torcida puramente para a questão de torcedor pedindo jogador novo, torcedor querendo falar que o cara não combina com o Botafogo, ou então é identificado com o Botafogo, mas a gente pode, obviamente, ir por um caminho de participação de torcida que entra em outros aspectos. Por exemplo, sei lá, uniforme, por exemplo, isso de apresentar dados e debater dados numa plataforma aberta, além de você participar pagando seu sócio torcedor, é uma possibilidade, mas aí entra naquilo que a gente já puxou lá no início. O que une esse pessoal é gostar do Botafogo. Não é ter noção de gestão, sabe? Não é saber, tipo, como é que se monta um time na teoria. É puramente o cara gostar de torcer e nas horas vagas gostar de dar o pitaco. A seleção brasileira, né, tá cheia de treinador aí que faria um trabalho melhor do que todos os outros que passaram pelo cargo. Inclusive, até, tipo, em qualquer lugar que se reúne gente que gosta de futebol, provavelmente alguém já falou que o técnico da seleção brasileira faz merda atrás de merda. Isso significa que se botar o cara lá ele vai fazer um trabalho bom? Não, a gente tem esse costume como torcedor, torcer isso. Então, agora... Desculpa te interromper, Joãozinho, mas só complementando o que você está dizendo... Manda o papo. Isso a gente está falando a nível de futebol, certo? Vamos considerar essa sugestão que o Léo está trazendo para os outros esportes, né? Vamos botar a situação recente do basquete. Digamos que a quantidade de torcedores que estavam ali reunidos e que apoiam o basquete do Botafogo não fosse maior, ou por uma decisão monocrática, por votação, enfim, perdessem, e aí, além da gestão profissional, muitas aspas nessa gestão profissional, né, que é a que está hoje, a gestão feita por torcedores também decide que não é o momento de investir no basquete. E aí, por pura opinião ou questão passional, sem olhar o desempenho, o rendimento que o time teve, a campanha, que foi brilhante o que foi feito com o basquete do Botafogo, com tão pouco recurso, com tão pouco investimento, e uma gestão profissional no nome, mas amadora nas decisões, tomou essa decisão que é muito discutível, que sim, não teve abertura para a torcida, e simplesmente o clube ficou sem participar desse esporte. A gente vê o resultado aí, só fazendo um parênteses, a gente vê o resultado, teve o jogo recente entre o Flamengo e o Tijuca, e cara, foi assim, é até ridículo a gente citar o resultado final da partida, tamanha a discrepância de nível técnico para os dois times, sabe? E parece que fica um campeonato regional de um time só. Então, assim, isso falando do basquete, a gente pode citar outros esportes aqui que por passionalidade... E não só esporte, não só esporte, Rússia. A gente pode ir para a parte de marketing, a gente pode ir para a parte de design, a gente pode ir para a parte de gramado. Exatamente. Tem vários aspectos. Não, mas assim, eu tô falando de eleição de gerente de futebol, mano. Eu quero 2 gerentes de futebol apresentando propostas assim, ó. A minha proposta para o Botafogo é trazer tal jogador, ocupar tal parte da tabela. E o outro gerente de futebol fala assim, ó, a minha possibilidade é essa, com essa quantidade de dinheiro, tal. E aí a torcida, como uma massa, né, democrática, ir lá e falar assim, não, eu acho que esse projeto para o clube é melhor. E aí, óbvio, da torcida, do corpo técnico, de todo mundo participando do clube. É disso que eu tô falando. Eu não quero votar se eu quero gola retrô ou gola V na camisa. Isso pra mim é besteira, assim. Mas, Léo, quando você fizer isso, você vai colocar, lá, um gerente fulano de tal. Aí a torcida vai ver, não, fulano é flamenguista,
fulano não pode ocupar esse cargo. Acho que não, o cara quem tem que escolher ali é um CEO, é um diretor. Eu penso dessa forma, por ele ser competente. Mas essas pessoas não tomassem decisões erradas. Cara, mas trocar 6 por meia dúzia. É o seguinte, todo mundo tá... Toda estrutura que tem um representante tá sujeito a decisões erradas do seu representante. Mas é que não dá pra gente ter... Imagina, cara, você ter 2 gerentes de futebol, aí, pô, o cara decidiu contratar um jogador. Aí vai levar isso pra uma consulta pro grupo de torcedores e tal. E mesmo assim, cara, vai ser um grupo de torcedores, é o mesmo modelo do que a gente tem hoje em dia. A gente tá falando de um... É longe, Rafa. Não, é muito longe. Do que não, cara, a gente só tá falando de uma troca de grupo de torcedores. A gente vai ter... De decisões de uma minoria para uma decisão de uma maioria, isso é bem relevante. Mas o que seria essa maioria, cara? A torcida, que é sócia, mas a torcida, que poderia votar. Então, mas isso. Mas a torcida... Imagina se cada decisão tivesse que ser levada para uma consulta entre os sócios, por exemplo, entre a torcida maior. Cara, isso torna a gente não quer contratar ninguém. Mas aí tu pode ter torna a administração, também. Torna a administração inviável. E aí você vai ter que restringir a um grupo. Você vai ter um grupo de representantes daquele grupo maior de representantes. Isso é mais ou menos o que a gente já tem hoje. Entendeu? Só que a gente só... O que a gente tem hoje é totalmente diferente. Não, é só um grupo diferente, mas é um grupo. São sócios do Botafogo, né? Pessoas influentes na política lá há décadas, que não largam o osso. A gente só vai ter uma alternância de poder de grupo de botafoguenses. A gente só vai ter outros botafoguenses tomando decisões que às vezes vão ser acertadas ou não, baseadas no fato de serem botafoguenses, não de serem profissionais competentes. Eu acho que essa coisa de levar a torcida, porque a gente, né, nós aqui, nós 5, nós somos torcedores que somos afastados desse grupo político atual que está lá. Eu, por exemplo, nunca me envolvi em política do Botafogo e nem tenho vontade, porque os meus amigos, a maioria dos amigos torcedores de outros clubes que se envolveram com a política do clube, se tornaram torcedores de grupo político e deixaram de ser torcedores do time dele. Eu vou ser sempre torcedor do Botafogo. Isso é mais um argumento a favor das decisões não estarem na mão dessas pequenas parcelas de torcedores dentro do clube. É por causa disso que eu não quero. Mas só vão mudar, vão ser outras parcelas diferentes. Você só vai estar mais satisfeito porque vai ser uma parcela que você se vê mais representado. Mas não quer dizer que seja uma parcela mais competente. Eu acho que a diferença está aí. Se sentir representado é importante, mas não quer dizer que seja o que o clube precisa. O clube não necessariamente precisa que ele não precisa ser representado necessariamente por um grupo de torcedores que faz você, Léo, se sentir mais representado. Não, mas assim, não é uma questão de representado. Eu quero entender qual é o projeto que se tem para o clube que eu faço parte. A questão é essa. Mas aí, Léo, deixa eu só pontuar com uma coisa. Aí eu concordo com uma coisa que eu acho que todo mundo talvez concorde também em certo ponto. Transparência. Falta para todo mundo no futebol brasileiro. O problema é esse. Esse esquema que você quer, que você idealiza, Léo, ele não dá certo na Série A do Campeonato Brasileiro porque não há transparência de quase ninguém de forma, não vou dizer 100% porque também não dá, mas de forma clara para o torcedor mediano. É uma parada imutável. Não é, mas é difícil, cara. Então vamos supor, dá certo num time... Mas não é impossível. Dá certo no time do Espírito Santo, o 12 Futebol Clube. O que é o 12 Futebol Clube? Quantas pessoas estão nesse comando do 12 Futebol Clube? 100. São investidores, que são pessoas que entram numa plataforma deles para escolher tudo, desde contratação, salário, porra toda. Dá certo para outros times na Europa que tem isso também, que tem uma torcida ínfima. E beleza, cara. É muito legal de ler numa notícia isso uma vez ou outra, mas aqui não dá certo. Pode ser que num futuro a gente evolua para isso. Sabe quando que vai ser mutável? Deixa eu só dar um pontozinho. Rapidinho. Deixa eu só botar um pontozinho, só pra gente ter ideia dessa questão. Enquanto a gente tá criticando, assim, essa participação da torcida, o Barcelona bate no peito de dizer que tem a maior eleição do mundo. E, olha, só pra vocês terem uma ideia, porque você falou de ínfima,
Eu falei, pô, ínfima? A torcida da Juventus agora, no aplicativo, escolheu coisas da torcida, do que o clube ia fazer, sabe? Aqui tem o Internacional, que também teve essa proposta de fazer a maior eleição do mundo, e é disso que eu tô falando. Vai, Sani, desculpa, só pra pontuar isso. Então, mas acho que o que eu vou pontuar aqui agora vai até de encontro com isso que você falou. Você citou Barcelona, Juventus, eu vou falar também até do próprio Internacional de Porto Alegre. Eu acho que a única forma de você mudar isso, trazendo transparência e mais para frente, trazendo a participação da torcida, é com um choque de gestão. Um choque de gestão, nesse sentido, de gestão profissional. Não adianta você trouxe o exemplo do Barcelona, e do qual eu acredito e fico vislumbrado como os caras transformaram e tiveram uma visão de negócio para todo o produto, não só o produto Barcelona, mas para o produto futebol espanhol, sabe? Eles tiveram uma visão de negócio sobre aquilo que transformaram, sim, mas transformaram como? Transformaram como com essa fazendo a maior eleição do mundo, que não estampa, a gente não estampa patrocinadores na nossa camisa, porque os nossos sócios bancam as nossas transações e conseguimos faturar milhões só com a venda de... Enfim, tudo isso foi com o quê? Com ano de gestão, cara. Não foi da noite pro dia, sabe? Então, assim, é impossível de mudar isso? Não acho que seja impossível. Nada é impossível de mudar. Eu acho, sim, que para dentro da nossa realidade, principalmente futebol brasileiro, isso não vem com mais participação da torcida em nenhum clube. Isso é um ponto. O segundo ponto principalmente num clube como o Botafogo, que está assim com a corda no pescoço e precisando, nesse momento, de uma mudança total de rumo. E rumo é rumo de gestão, rumo direcional, tá? E aí, sim, depois de você ter uma gestão que estruturou o clube, sanou as dívidas, organizou, trouxe transparência e começa a dar resultados, aí você faz um afago na torcida, cara, que sempre esteve junto contigo, chama para perto, faz uma vantagem para o sócio torcedor que teve durante todo esse período, constrói uma relação mais efetiva, que tudo isso também passa por gestão, tá? A gente está falando aqui de mais participação do torcedor na contratação, nas decisões e tudo, e no próprio sócio torcedor hoje do Botafogo, que a gente pode falar mais pra frente, né, sobre essas dificuldades. Parece que é difícil você ser sócio do Botafogo e parece que é difícil você ver vantagens em ser sócio do Botafogo. Mas isso é uma outra discussão. Mas que passa pela gestão profissional também de um clube, sabe? Então, assim, eu também acho, Léo, não é impossível de mudar. É uma realidade que a gente, na verdade, tem que bater nessa tecla e exigir. Porém, eu acho que não é o momento agora. Eu acho que o momento agora é de pensar numa gestão profissional para mudar os rumos e os parâmetros. Nesse momento, com a torcida tão passional que a gente tem, iria mais atrapalhar do que ajudar. Então, primeiro, um choque de gestão, a gente consegue fazer essa transformação de dentro para fora, e aí essa gestão começa a mostrar os números, ser transparente, falar com objetividade. Olha, nosso plano, nossa meta é chegar entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro, torcida. Para fora como se a torcida estivesse fora do... entendeu? É essa linguagem que eu queria Mas mudar. já está, Léo, já está. Hoje já está, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Com os caras que estão aí, principalmente, isso não vai mudar. Eu só vejo o caminho disso mudar, de fora para dentro acontecer, com uma gestão profissional. Porque aí, quando você consegue organizar a casinha, você consegue trazer não só o torcedor passional que paga ali os R$20 de sócio, como o torcedor passional que tem grana para investir no clube, sabe? Racionalmente. E é também aquele cara que só quer investir, porque aquilo virou um bom negócio. Enfim, todo mundo ganha. Mas isso só muda com uma mudança de gestão. Entendeu? Eu não acho que isso venha... Eu acho que é passar os bois na frente da carroça, sabe? Eu acho que é inverter esses processos, principalmente para um clube como o Botafogo, pelo que a gente está vivendo agora. Os pontos que foi crucial pro Bahia hoje, tá onde ele tá, assim, numa situação, vamos falar, muito mais confortável do que a nossa, foi abrir o clube. Abrir o clube foi fundamental pro Bahia e pro Bahia que o que eles têm hoje, assim. Em termos financeiros, a torcida do Bahia, por fazer sentir mais parte do clube, não só o ato de ir ao estádio, assistir uma partida de futebol e voltar para casa, fazer parte daquela comunidade, isso foi crucial pro Bahia se reerguer. Inclusive na questão
desse choque de gestão, né? Que tem. Vocês falam que é um modelo que é muito parecido, que é o que a gente tem hoje e tal, não sei o quê. Eu acho que não. Eu acho que hoje a gente tem um abismo entre clube e torcida e que a gente não sabe de nada, sabe assim? E aí a gente fica puto porque perdeu, por que tá trazendo esse jogador, Só que a gente não sabe quanto que o Botafogo tem, assim, não... E isso são dados públicos, né? São dados públicos, entre aspas, né? Porque precisa ser público, mas é bem escondido pra ninguém ver. Hoje em dia é possível você acessar isso, né? Mas aí é uma coisa que eu concordo também com vocês, que é essa falta de clareza, essa falta de honestidade do clube. Mas eu acho que também isso está diretamente ligado à não participação da torcida. E, assim, eu não quero excluir o corpo técnico. Eu acho que a torcida, ela tem que fazer parte das decisões do clube, assim, não isolado, não é o tiozão, é a torcida com uma votação. Pode começar, aí eu concordo, pode começar com uma questão ou outra, entendeu? Mas eu acho que é muito necessário isso, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos partir para o que vocês acham em relação a isso, a SA, porque, assim, eu tenho... meio que receio, né? Porque parece que esse tal empresário, ele é um ser infalível e que o mercado é infalível também, que nada pode dar errado, assim. E, assim, eu acho que esse é o momento pra isso. Fala aí, João. Cara, não precisa ser empresário também, em sentido de homem de negócio, maletinha eterna. É basicamente noção de gestão. Sabe, você pode ser uma pessoa que cuida de casa e você pode ter essa noção de gestão e conseguir cavar uma vaga nisso. A sociedade que a gente vive, o sistema que a gente vive, dificulta pra caralho isso. Beleza, dificulta, mas não vejo como o cara sendo um carinha de terno, gravata, que vai chegar lá e vai, pegar o clube e virar do avesso, transformar numa máquina. Não é bem isso, né? Mas o SA, teoricamente, deveria trazer o melhor nome em termos de gestão com bagagem em esporte. Não é também um cara que tenha, dirigido alguma empresa de refrigerante que fez um cursinho da FGV de esporte da FIFA e agora vamos lá, vamos testar. Não, o cara tem que ter experiência no ramo. E seria legal, Léo, aí tentando te defender um pouco, que esse cara abrisse canais, esse formato novo que pode ser que venha aí no futuro, não tão próximo recentemente, mas seria legal que esse sistema abrisse mais a porta para participações pontuais, que sejam, mas participações que podem ir crescendo aos poucos da torcida, seja votando. Eu, por exemplo, sou sócio há 10 anos. Eu não voto, queria votar, seria legal também ter uma possibilidade de votar sem ser elite. Hã? Oi? O sócio que é sócio. Esse do Benfica é demais. Eu sempre uso porque o Benfica, ele sócio. Tem uma coisa... exato. Fortíssima de sócio. Fortíssimo. É gigante. Inclusive tem morto pra caralho quem ainda é sócio de lá, né? Meio Vasco isso. Mas beleza. Lá na Catalunha, essa votação do Barcelona é tipo votação de presidente, mano. Real, assim. Fala aí, Rafa. Tu quer falar, Rafa? Sim, então eu acho... Eu finalizo assim o meu. Eu acho que deu pra pegar um pouquinho a ideia. Pode passar aí pro Rafa ou pra Rossani, que tem que sair daqui a pouco. Eu acho que... Rossani, então fala você na minha frente, Rossani. Vai lá. Cara, o meu é bem rápido, assim, com relação ao SA. Eu acho que tinha saída sem ser pela SA, se tivéssemos aí nos últimos 10 anos gestão, mesmo que feita por profissionais, sei lá, não tão qualificados aí em gestão, né, falando tecnicamente, mas mesmo que tivéssemos ali presidentes eleitos pelos sócios e tudo, mas que fizesse uma gestão orientada a sanar dívidas do clube, a investir na divisão de base, tinha uma saída antes da SA. Pelo que eu venho lendo e pesquisando e sendo informado também, hoje o colapso financeiro é tão grande que não parece haver uma saída sem ser a SA. Mediante isso, fica ainda mais nítido dentro desse tema que a gente está falando, que a participação do torcedor é essencial nesse momento quanto apoio, certo? Para esse momento de transição, vai ser fundamental nos primeiros meses
de SA, né? Vai ser fundamental nesses primeiros meses, que não serão meses tranquilos, não serão elencos assim bem recheados de estrela, nada disso. A gente sabe que vai ser um período talvez até bem seco com relação a isso, né? Que a gente vai estar organizando a casinha. Então a torcida com seu apoio assim passional vai ser fundamental. Porém, eu vejo daqui a 3, 5 anos, a gente já falou isso também em outros episódios sobre a SA, eu vejo daqui a 3, 5 anos um clube navegando em mares, assim, com águas tranquilas, sabe? Assim, navegando bem, navegando tranquilo. E sim, aí contando com a participação efetiva da torcida, com sócios, torcedor vantajoso para o torcedor, fácil de acessar, de operar, acessível também financeiramente, né? Que você possa atender as várias camadas econômicas aí que o nosso país permite existir. E aí sim, nessa terceira fase, eu consigo ver a maior participação da torcida, e aí sim a gente pode discutir várias coisas como o clube de ponta pode oferecer para o seu torcedor, tanto quanto experiência, né? E aqui eu estou falando de experiência a nível passional da coisa, né? De ir no estádio, algumas exclusividades, quanto também participações efetivas dentro do clube. Tomada de decisão por votação, participação de ir lá assistir uma reunião do conselho administrativo, de repente, coisas assim, para o torcedor se sentir parte daquilo, né? Que é o que o Léo falou, e eu concordo que existe hoje um penhasco, um abismo, né, de distância entre o que acontece no clube e a vivência do torcedor e o que ele sabe sobre isso. Porém, sem esses 3 passos que eu citei aqui, eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Esse é meu ponto. Vai lá, Rafa. Eu não sou... A minha ideia não é deixar a torcida de fora, né, de participação do clube. Eu acho que a torcida ela deve sim ser consultada, mas ela deve ser consultada de forma profissional. A torcida ela é o maior patrimônio do clube. E uma gestão profissional do clube não pode ignorar isso. Então ela vai consultar a torcida não porque isso vai ficar bonito, não porque isso vai ser interessante politicamente ou ideologicamente, não. É porque é o público-alvo, é o patrimônio do clube, é para quem o clube deve trabalhar, a ter mais torcida e essa torcida ter mais orgulho do seu time e mais vontade de consumir o seu time. Então essa que eu acho que é a participação da torcida. Ela deve ser consultada sim, mas por profissionais. Para que os profissionais façam a consulta do que é interessante para aquela torcida e transformem essas informações em dados dentro do clube, dentro de uma gestão profissional, e possam jogar o clube para frente. Entendeu? Acho que a participação da torcida é essa. É o público-alvo, é o patrimônio do clube e é para quem os profissionais que vão gerir o clube devem trabalhar. Mas não deve ser quem deve decidir as coisas no dia a dia, lá dentro do clube. Eu vejo mais ou menos dessa forma. Entendeu? Acho que é por aí. Eu vejo como Rafa também. Acho que nesse ponto, acho que todo mundo é comum que a torcida tem sim que ter essa participação. Nosso clube é fechado, mas só que eu acho que tem que ter profissionais, como o Rafa falou. E se a gente for falar aqui de politicagem, eu também nunca me meti muito a fundo da política do Botafogo, por mais que meu sócio proprietário esteja lá, eu caguei, parei de pagar. Depois de um certo tempo, fiquei puto, vi a sujeirada e não quis mesmo. Mas indo pro lado da SA, você tem a figura do Laércio, por exemplo, que se tornou meio que popular, vamos supor assim, mas era um cara botafoguense, um cara que até então leva vários projetos aí, é um cara bem sucedido e não é ligado à política do clube. Então, por exemplo, não vejo por que esse cara não ser um CEO, vamos supor assim, inicialmente. Acho que teria totalmente interesse de desenvolver o clube e não pensando só no lado empresarial da coisa, mas é um torcedor. Eu acho que você pode ter torcedores de forma profissional, de forma profissional. Agora, não ter a torcida, vamos colocar assim, de forma geral,
tomando as decisões do clube. Eu não vejo dessa forma. Isso, o cara tá ali porque ele é competente, não porque ele é torcedor. Óbvio, isso não vai fazer com que o cara acerte todas, não. Mas quando a gente fala de um SA, né, você tem os investidores, você tem gente que bota dinheiro ali. Então, esse cara que tá lá para tomar decisão, ele é cobrado pelos investidores. A galera que bota dinheiro quer ter o retorno do investimento. Então, esse cara que é competente, que está tocando o clube, que está tomando as decisões, ele vai ser cobrado pelo grupo de investidores. Pô, cara, isso aqui tá ruim, precisa melhorar e tal. Que vão cobrar talvez até mais do que a torcida, entendeu? Porque sem dúvida. A galera quer... pô, legal, bacana, pô, são investidores botafoguenses e tal, mas nego quer ganhar dinheiro, tá investindo dinheiro ali. Ninguém rasga dinheiro. Exatamente, ninguém tá ali doando dinheiro pro Botafogo. As pessoas estão investindo, vão querer ter retorno. E para ter retorno precisa ser feito de forma profissional. Vai ter erro, vai ter acerto, mas acima de tudo vai ter profissionalismo. Acho que isso aumenta a possibilidade de acerto. Então, eu vou pegar o exemplo de vocês falaram aí, e aí eu vou fazer minha parte também, para aí começar a encerrar, porque a gente já tá com um tempo maravilhoso aqui, porque o debate foi bom, a conversa foi muito boa. Quando vocês falam de profissionais, aí eu volto lá na conversa, eu não quero excluir essa pessoa do clube, sabe? Eu quero que essa pessoa, esse corpo de profissionais, né, sentem a bunda lá e falem assim, ó, vamos traçar um plano para o Botafogo nesses 3 anos aqui, ó. Acho que isso é importante, assim, um triênio, acho que é o termo correto, né? Triênio. Tem 3 anos aqui de projeto, ou 2 anos, não sei. Isso aí é debatível, mas são só ideias iniciais. Traça um plano para a temporada do Botafogo, ó. O nosso intuito aqui, como corpo profissional, né, é levar o Botafogo para a Libertadores, chegar às quartas de finais de uma Copa do Brasil, ser campeão carioca, economizar tanto e tanto. E esse plano aqui. E aí a torcida vai fazer parte disso, escolhendo o que ela quer pro clube dela. Eu acho que não por mais passional que o torcedor seja, ele vai saber interpretar qual é o melhor plano pro que ele acha correto, sabe? E assim, honestidade com o torcedor. Honestidade, direito a voto. E é isso que eu quero. Eu não quero que a torcida chegue lá na porta e fale assim, ó: oi, a gente quer o Zé Gatinha de volta. Aí o Botafogo vai lá: não, o seu desejo é uma ordem, torcedor. Aí volta o Zé Gatinha. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu quero que a torcida faça parte das escolhas do clube, diante, óbvio, a um corpo de profissionais que vai falar, ó, a gente tem isso de caixa, hoje o Botafogo tem isso de caixa, hoje o Botafogo pode gastar. A gente sabe a realidade que é dívida de bilhão aí. Mas se fosse isso, eu acho que a gente não estaria tão angustiado com isso, como toda hora tem áudio de Montenegro vazado aí. E isso pra mim tá longe de ser profissional e são os caras que estão tocando SA. Então, se esses caras podem tocar SA, né, e aí eu sei que vocês também criticam isso, eu pergunto, por que a torcida não pode fazer parte das escolhas do clube? É só isso, assim. E dentro dessa questão, eu digo que um dos problemas que o Botafogo tem hoje, como instituição, como marca, como, sei lá, qualquer coisa, é esse abismo que há entre instituição e torcida. E sem torcida o Botafogo não existe. Pode ganhar, perder. Se não tiver torcedor, não existe um clube. Então é para aí que eu quero levar o debate. E eu sei também que vocês sabem que a torcida participando é importante, né? E óbvio com um corpo de profissionais. Temos um programa, galera. Nossa, hoje foi bom, hein? Hoje papo rolou solto. Temos um programa. Você foi
Você foi Tá bonito. Tá Eu acho bonito. até que a gente pegou aniquilado, leve. mas ok. Ah, pelo amor de Eu Deus. achei que eu fui muito educado. Eu achei que Pelo eu fui amor muito de Deus. educado. Não, vamos deixar a galera decidir. Eu acho que a galera poder decidir isso, vai escutar, vai chegar até aqui, vai continuar essa conversa com outra galera, depois vocês Até mandam porque- pra gente, mandam uma até cartinha porque pra como- gente. Ah, como a não, o Correio gente- tá em greve. Apoio ao greve dos Correios. Até porque como a gente... que cada um colocou suas ideias, a gente não tem muito como chegar a uma conclusão, porque eu aposto que o Léo continua achando o que ele acha errado e, e a gente continua certo. Então, e você que chegou até aqui, você ouvinte que chegou até aqui, e aí? E você, tá errado como o Léo? Ou tá certo como a gente? Deixa aí seu comentário, diz pra gente e a gente quer... Sua participação é muito participação importante. A isso gente aí. quer saber se você tá errado ou certo. Isso aí. Vamos dar tchau, galera. Sani, dá sua despedida aí. Eu quero me despedir agradecendo de deixar claro alguns argumentos, principalmente os argumentos que sim, estão mais corretos que a ideia obtusa que o Léo quis trazer para esse programa. Brincadeira. Eu quero me despedir falando, cara, que a gente tem que acreditar nesse clube, apesar dos dias difíceis. Esse clube é tudo que a gente tem, é o que nos une, é o que a gente falou lá no começo, é a paixão que nos une, desde de ir pro estádio junto até ficar até a horas da madrugada, como a gente fica, fazendo podcast para falar de Botafogo. Então, se essa paixão que nos une, essa paixão que nos move, seja qual for o tema, não vamos desistir desse clube não, porque ele é maravilhoso, ele faz coisas maravilhosas na nossa vida, isso eu posso te garantir. Um beijo, um queijo, sigam a gente nas redes sociais, a gente está agora no Twitter e no Instagram também, só digitar BotaCast lá no Instagram, que você vai achar a gente. E é isso. BotaCast_NC. BotaCast_NC, exatamente, estamos lá no Instagram, pode deixar seu comentário. Excelente. Vai estar na descrição também do podcast. E é isso, respeitem o mais tradicional, é isso. Lindo as palavras. Sempre. Puta que pariu. Falando em lindo, dá seu tchau aí. Então, curti pra cacete. Isso daí que o Rissani falou agora, cara. É isso, respeitem. E respeitem a democracia, o Botafogo e o Pantanal, né? Também torçam por essas coisas e lutem para que não acabe nenhuma dessas coisas que muitas vezes vemos tão fragilizadas, não é mesmo? Mas, cara, papo bom. Não teve surra, não. Foi um papo legal, Léo. Do seu lado, eu não vou totalmente contra, não. Eu acho que tem que ter também. E até vi que você também foi pro caminho que a gente tava insistindo, que é o profissionalismo Ele não aliado. apanhou tanto porque ele começou a ser acomedido por um pouco de bom senso. Exato, virou mas aí, um passivo-agressivo. Eu sempre falei Ali, né? disso, eu sempre falei ele disso. aliviou aquele discurso dele ideológico e tal. Todo discurso é ideológico, vamos pontuar isso. Não, você suavizou um pouco explicando. Ele latiu muito. Exato. Vai, Leandro, falei. O Léo latiu muito antes do tempo, aí quando chegou aqui, chegou mansinho. Que vacila. Mas o papo foi bom, foi muito bom. Eu acho que esse tipo de debate é importante, é o futuro do nosso clube, é o futuro da nossa paixão. E enquanto a gente estiver aqui pensando em Botafogo, enquanto a gente estiver respirando Botafogo, esse clube aí não vai fechar não. Mas, Léo, com profissionalismo, por favor. Encerra Sempre. galera. Boa. Rafa, Foi um prazer enorme ter a presença de todos vocês aqui que estão ouvindo e ter a companhia de vocês quatro aí. Foi um papo legal. O debate é sempre bom, né? E esse tipo de conversa que a gente fala, ouve, e no final continua em aberto, né? É interessante porque serve de estímulo para outras pessoas
questionarem isso e pensarem nisso, pensarem no Botafogo, formularem suas ideias e tentar participar, assim. Participação da torcida é importante. Ela deve ser presente na vida do clube, no dia a dia do clube. Mas lá dentro devem ter representantes dessa torcida, para que eles tenham o poder delegado a eles e que possam tomar as decisões de forma competente, profissional e rápida e ágil, né? De forma viável. Eu acho que é por aí. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Vamos repetir mais vezes, foi divertido. Hoje foi sensacional e que bom que a gente chegou no meio termo aí, como o Rafa falou, de forma excelente. Fica aberto aí pra galera. Não chegamos em meio termo não, cara. A gente mostrou que você estava equivocado. E aí eu entrei na cabeça de vocês, vocês nem perceberam. Vocês nem perceberam. Eu entrei na cabeça de vocês. Eu entrei na cabeça de vocês. Mas assim, fica aí pra galera debater também esse assunto, porque é muito importante. É o futuro do maior clube do mundo. Então é muito importante isso. Pra quem chegou até aqui, caraca, mano, obrigado. Você é fantástico. Você deveria ser guerreiro. Você é parte fundamental do Botafogo. Pra quem não segue ainda, segue a gente lá no Twitter, principalmente o Twitter do Botacast, porque a partir de lá a gente manda todos os tipos de novidade. Tem o Instagram agora. Sani, repete pra gente aí, por favor, o nosso Instagramzinho bonitinho. O nosso Instagram é @botacast_nc. Botacast_nc. Então é Botacast_nc igualzinho ao Twitter. Segue a gente lá. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Um beijo no seu coração. Respeite o mais tradicional e fogo. Valeu, galera. Valeu.